Então vamos falar aqui, voltando aqui para o assunto, né, que a gente está falando hoje sobre previdência, né, gente? É uma coisa assim que todo mundo tem essas dúvidas, né, Luana? Muita gente acho que deve procurar você para procurar saber como é que faz para ter esse auxílio mais rápido, né? E aí eu queria saber também, né, sobre o LOAS. Como é que é a questão do LOAS? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. Como a gente falou anteriormente, o benefício do LOAS, que na verdade é chamado de Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como BPC, ele é direcionado às pessoas com deficiência e aos idosos maiores de 65 anos. Diferentemente da aposentadoria, ele não exige uma filiação ao INSS, ou seja, não é necessário que as pessoas tenham contribuído para o INSS para ter direito ao benefício. No entanto, a lei exige alguns requisitos especiais. Quais são eles? Além da comprovada deficiência e da questão de ser idoso, maior de 65 anos, é necessário que exista dentro da casa uma renda familiar per capita de até 1/4 de salário. Ou seja, se a gente pega um salário mínimo e divide por todos da casa, tem que dar ali na faixa de 1/4. Certo. Esse valor pode ser estendido quando a gente abate, por exemplo, as despesas médicas, se tiver algum idoso. As despesas médicas, alguma aposentadoria que alguma outra pessoa de casa possa receber. Mas, enfim, esses são os principais requisitos para a concessão do benefício, além da comprovação de miserabilidade, ou seja, aquela pessoa não tem condições de fato de se sustentar, nem de trabalhar e precisa desse amparo do governo. Né? Maravilha. Bora lá, solta a pergunta aí, Duda, por favor. Você que está em casa pode participar junto com a gente, tá? Manda sua pergunta através desse telefone, ó. Bom dia, eu estou aqui de licença médica, sou funcionária há 23 anos prestando serviço e estou muito doente. Quero saber se posso me aposentar. Que tipo de doença é essa, né? Deve estar muito doente e deve ser uma doença muito, né? Isso. Ela está de licença, então assim, provavelmente, se a doença for decorrente do trabalho ou não, isso aí independe. Mas se de fato ela não tem condições de retornar ao trabalho, ela pode sim se aposentar, mas aí a gente diz que a aposentadoria seria uma aposentadoria por incapacidade, por conta do tempo de contribuição que ela tem. Ela não teria outra modalidade de aposentadoria em que pudesse se encaixar, teria de fato de ser uma aposentadoria por incapacidade. Hoje em dia, quanto tempo de você tem que ter para se aposentar? Homens e mulheres, mais ou menos. Marília, para a aposentadoria comum, que a gente chama aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, ela elenca 2 requisitos, o tempo e a idade. Para mulheres, 62 anos e 30 anos de contribuição, e para os homens, 65 anos de idade e 35 de contribuição. Essa é a regra geral. Lembrando que a gente tem aquelas regras de transição, que são para as pessoas que estavam próximos de se aposentar antes de 2019, que foi a reforma da Previdência. Quem estava ali próximo se encaixa em alguma regra de transição, que aí é importante a gente olhar cada caso, porque as regras são diversas. Mas digamos que a pessoa, sei lá, no caso de uma doença ou invalidez, alguma coisa assim, ela tenha que se aposentar de todo jeito, né? Ela não conseguiu cumprir os 30 anos, digamos assim, mas cumpriu, sei lá, seus 15, 20, 25, quase lá perto. E aí, ela recebe a aposentadoria? Sim, é possível. A gente hoje, Marília, não tem mais aposentadoria proporcional, que a gente chamava. Já ia perguntar, é proporcional que também? É justamente porque, aquelas né? pessoas que contribuíam um determinado tempo, mas cheguei em determinada idade, não consigo mais trabalhar, gostaria de me aposentar. A gente não tem mais depois da reforma da Previdência. Então, o que acontece? Só existem 2 soluções para essa pessoa. Ou a aposentadoria por incapacidade, ou uma aposentadoria por idade, que aí, de fato, tem que chegar ali nos 62 e nos 65. Caso homem, caso mulher. Muito bem. Bora lá, coloca aqui, Dudinha. Pergunta, bom dia, Marília. Tenho um probleminha no joelho direito. Fiz uma ressonância e detectou os ligamentos rompidos e um cisto por trás do joelho. Tenho direito a me encostar pelo INSS? Tem direito a esse auxílio? Tem, né? Inicialmente teria direito a um benefício de auxílio-doença, se, claro, for uma segurada do INSS. Como se sabe se é segurado? Existe uma carteira assinada? Existe uma contribuição para o INSS? É importante que se tenha pelo menos 6 meses retroativos, que é a carência mínima exigida, para que se possa ter direito ao auxílio-doença. Mas, assim, quando juntados os laudos médicos e comprovado, pode ter, sim, direito ao auxílio-doença. Tem pessoas que, por exemplo, pegam o auxílio, né, se aposenta e depois volta a trabalhar novamente em outro segmento ou em outra coisa.
E aí, ela se aposenta novamente depois? Ela tem que estar contribuindo, pagando sua contribuição? Sim. Ela tem algum direito depois também? Vamos lá. O benefício por incapacidade, na verdade, o auxílio-doença, quando a gente retorna, a gente pode trabalhar normalmente, aí segue contribuindo até que um dia se aposente. Para os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, não se pode retornar ao trabalho. Por quê? Porque se diz que não existe mais capacidade laboral, independente de que seja outro trabalho, exercendo outra função. A aposentadoria por incapacidade não permite que essa pessoa retorne ao trabalho. Em casos de aposentadoria comum, se cheguei na minha idade, 62 anos, quero me aposentar para assim, voltar a receber algum valor, receber do governo algum valor, mas ainda tenho capacidade de trabalhar. Por exemplo, é o caso dos médicos, por exemplo. Chega a idade, se aposenta, começa a receber algum valor, mas continua atendendo, quero continuar trabalhando. Pode continuar, tem a obrigação de contribuir, no entanto, não tem retorno financeiro mais. Ah, então tem que contribuir, mas não pode retornar mais nem um pouquinho? Isso, pode não. Se existe um vínculo com a carteira assinada, por exemplo, não se pode deixar de contribuir e nem se retorna esse valor, porque já existe uma aposentadoria. Então, não existe a possibilidade de, digamos assim, desaposentar para aposentar de novo. Olha aí, muito bem. Não tem aquele negócio de você ter que fazer tudo de novo, viu? E receber. Não vai receber 2 vezes. Bora lá. Pergunta, bom dia. Tive sarampo, perdi um olho. Tenho pressão alta e sou diabética. Tenho direito ao auxílio-doença? Eu acho que sim, né? Sim, tem sim. Ela tem, né? Tem diabetes, perdeu um olho. Já tem sim. Tem sim, desde que comprovado documentalmente tudo isso que ela falou e que exija a filiação com o INSS, é possível sim que ela tenha direito ao benefício. Pois é, minha gente. Ó, tem mais alguma pergunta aí, Dudinha? Tô no meu tempo aí? Eu tô aqui, ó, eu tô fluindo aqui. Tem muitas perguntas ainda aqui pra Luana. Né? Você que tá em casa pode participar, aproveita, manda sua pergunta, manda rápido, porque o nosso tempo aqui é curtinho. Então, assim, a gente não tem muito tempo. Vou fazer o seguinte, deixa eu dar meu recadinho enquanto você vai deixando a pergunta no ponto. Já. Ah, então pronto. Então tá certo. Eu vou pro intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho eu volto com a Luana novamente. E a gente tem mais perguntas aqui. Você que tá em casa pode continuar mandando sua pergunta, tá? E eu volto já já. Sai daí não.